Olá, começa agora, Brasília Já! As notícias do poder e os bastidores da política. A eleição da Câmara e do Senado é o assunto de hoje. Começa agora, JBR News. As eleições das duas casas legislativas, Câmara e Senado da República, que tiveram ontem as suas decisões com relação ao próximo presidente ou aos próximos presidentes dessa legislatura, que dura 2 anos, confirmou o que a gente já vinha dizendo aqui. Arthur Lira, na Câmara, foi reeleito por um placar impressionante, porque foram 464 votos a favor da reeleição do presidente da Casa, o maior número de votos a favor de um presidente desde o início da redemocratização. E com relação ao Senado, a surpresa foi confirmada, porque realmente Pacheco foi, de fato, reeleito presidente da Casa, porém, com os famosos 49 votos. Nós falamos aqui, esse número é simbólico, porque ser reeleito numa casa de apenas 81 parlamentares, com menos de 50 votos favoráveis, isso causa um enfraquecimento do presidente. Mas é o que nós vamos falar aqui, sem contar que, claro, as informações do Congresso que começa efetivamente a funcionar a partir de hoje. Rodolfo, muitas histórias daqui para frente, né? Muitas histórias, né? E a gente estava no caminho certo, né, Alexandre? Acho que a gente deu aqui algumas informações, você que acompanhou por esses dias viu que muitas das coisas que a gente foi dizendo realmente se confirmaram. E me parece que o ponto mais importante aí, nesse sentido, Alexandre, é a votação que o Rodrigo Pacheco teve no Senado, né? Esse simbolismo do menos de 50 votos. A gente já dizia aqui antes que a intenção não declarada, a intenção não oficial da candidatura do Rogério Marinho não era vencer a eleição, mas enfraquecer o Rodrigo Pacheco, fazendo com que ele fosse eleito com menos de 50 votos. Isso aconteceu, foram 49 votos. E ontem eu conversava com algumas figuras importantes da articulação política do governo, por exemplo, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o senador Humberto Costa. Eles me diziam o seguinte, que a avaliação que eles fazem é que as motivações que levaram lá os 32 votos do Rogério Marinho, não são todas elas relacionadas com o governo. Tem outras questões internas, problemas lá do Senado. Então eles imaginam que esses 49 votos do Rodrigo Pacheco, com relação ao governo, se ampliam para 53 votos. Então daria aí uma margem confortável aí para o governo trabalhar, 53 votos. Acima de 50, tem ali o número necessário para aprovar uma emenda constitucional, porém, por outro lado, isso significa que sobram 28, né? É um número suficiente para se instalar uma CPI, que precisa de 27. E lembrando quem está do outro lado, a informação com relação à Casa Legislativa, que é o Senado da República, 27 é o número de votos que tem que ser favoráveis para se aprovar um projeto de lei simples, ou como o Rodolfo disse, uma comissão parlamentar de inquérito, que tem já uma determinação do Supremo Tribunal Federal de ter, no caso, prazo definido, assunto determinado e 27 assinaturas ter que ser instalada. E aí Rodolfo fala porque existe o temor da famosa CPI do Lava Toga, que estaria justamente colocando sob suspeição os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas tem uma questão, Rodolfo, e eu não quero lhe interromper porque você conversou com muita gente ontem, é a questão também com relação à Câmara dos Deputados. Porque Arthur Lira, ao chegar a 464 votos, ele se consolida não só como um presidente poderoso,
mas o mais poderoso, porque nessa história política não teve um que apoiou o presidente que saiu e o apoiou o presidente que chegou, sendo que os dois são opositores. Ele tem a Câmara dos Deputados na mão. E aí, Rodolfo Lago? Olha, é impressionante, né? É impressionante que ao final desse processo todo, o Arthur Lira, aquele presidente da Câmara que sentou em cima de mais de 100 processos de impeachment do Bolsonaro, que era um aliado fiel do Bolsonaro, já fortíssimo, né? O dono da chave do cofre do orçamento secreto, ele saia desse processo com a derrota do Bolsonaro e a eleição do Lula mais forte ainda. 464 deputados a favor. Ele uniu governistas e oposicionistas, né? Isso não significa, ao contrário do Senado, no caso lá da Câmara, que isso dá ali ao governo toda essa margem de tranquilidade, porque a gente vai precisar lembrar que lá no caso da Câmara votaram no Arthur Lira tanto o PT quanto o PL, né, que é o maior partido na Câmara, né? Então ali ele tinha eleitores do Arthur Lira ontem com cartaz nas costas escrito Lula ladrão, né? Então quer dizer, como vai ser essa correlação de força de fato lá na Câmara, né? É uma coisa que a gente ainda vai precisar ver. Agora, no Senado houve uma relação muito grande entre votos e apoio ao governo. E vamos continuar nesse assunto, porque amanhã ainda temos a repercussão das eleições nas duas casas, mas hoje chegamos ao final deste conteúdo agradecendo a sua audiência. A gente ainda tinha certamente muito mais coisa para dizer, mas amanhã a gente continua. Até amanhã, então, um abraço.